Aleluia. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estava ali adorando a Deus junto com os irmãos. Eu entendo que hoje é uma noite que a gente deve agradecer, é uma noite de gratidão a Deus. Porque a gente já está chegando ao finalzinho do mês de setembro. E a gente pode dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você já parou para pensar, irmãos, de tantas coisas que já aconteceram de 1º de janeiro de 2021 até agora? E você conseguiu chegar até aqui. Então a gente tem que dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. E eu estava lendo esses dias, eu sigo algumas situações no Instagram, e o príncipe dos pregadores, chamado Spurgeon, certa vez ele falou o seguinte: o filho pródigo, ele perdeu tudo. Perdeu o dinheiro, perdeu o conforto do lar, perdeu os amigos, entre aspas, mas uma coisa ele nunca perdeu, foi o seu pai. E eu louvo a Deus, porque a gente nunca também perdeu a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. E antes de nós entrarmos aqui nesse texto, é uma passagem muito conhecida, e eu confesso, irmãos, eu vou confessar aqui para os irmãos aqui nessa noite, que foi uma batalha para a gente escrever um esboço, porque eu ia começar a fazer uma outra palavra, e daqui a pouco o negócio não saía. E eu falei, aí eu fui orar, eu falei, Jesus, a coisa está difícil, porque às vezes você debruça ali, a mensagem vem, não demora muito, mas hoje foi uma batalha, e vai para cá e não é, vai para ali e não é. A gente tem vários esboços, mas eu não tenho coragem de pegar nenhum que já está pronto para ministrar, até que chegou nesse aí. E eu falei, é esse aqui mesmo, porque Jesus falou comigo, e se falou comigo, eu tenho certeza que vai falar com você também. E eu queria começar com uma pergunta, porque quando a gente dá uma aula numa escola bíblica, a gente gosta de começar com uma pergunta, e eu já preparei duas aqui, eu queria perguntar, e você vai responder para você mesmo, no máximo para aquele familiar que está do seu lado. Mas a pergunta é diretamente para mim, diretamente para você. Você já ouviu falar de Jesus? Quantos já ouviram falar de Jesus aqui? Amém? Você que está em casa também, você já ouviu falar de Jesus? E a segunda pergunta é, quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus no seu dia a dia? Quem é Jesus quando você está lá no seu trabalho? Quem é Jesus quando você está lavando uma louça? Aleluia. Quem é Jesus quando você está dirigindo lá um carro, você está numa condução? Quem é Jesus para você na sua vida? E o tema da mensagem, eu não sei se conseguiram colocar lá, é um tema no mínimo estranho, porque o tema dessa mensagem eu botei assim, esperança onde não há esperança. Repita comigo, esperança, podia ser melhor, esperança onde não há esperança. Glória a Deus. E eu estava vendo um pregador falar e eu gostei, eu até tomei nota que quando a gente vê umas coisas bonitas escritas, a gente tem que tomar nota, né? E ele falou o seguinte, eu aprendo que a igreja não é lugar para a gente ir. Estranho, né? A igreja não é um lugar para a gente ir, mas é um lugar para a gente ficar, é um lugar para a gente pertencer. Então vou repetir, a igreja não é um lugar para a gente simplesmente ir. A igreja é um lugar para a gente ficar, é um lugar para a gente pertencer. E você que está sem igreja, irmãos, eu creio que eu estou sendo vaso de Deus e profeta de Deus para a sua vida. Procura o pastor dessa igreja, que é meu xará, o pastor Paulo Reina, ou algum dos auxiliares aqui, pode ser até mim também, e fala, pastor, eu estou sem igreja, e eu decidi que Deus falou comigo, que eu preciso de uma igreja, é aqui que eu vou ficar. Glória a Deus, aleluia. E nesse texto, irmãos, eu não sei se você prestou atenção, e às vezes eu fico meio envergonhado, né, porque a gente já é crente há tanto tempo. Eu nem vou dizer exatamente o tempo, mas só para você ficar assim um pouquinho impressionado, um pouquinho mais de 30 anos, né? E aí, eu já li esse texto algumas vezes, já escutei pregação sobre ele, mas hoje foi a primeira vez que, estudando esse texto, já até preguei sobre esse texto, só que eu nem procurei o esboço, que eu ia demorar muito, então eu falei, não, tem que ser um esboço diferente. E o interessante é que mesmo já tendo pregado sobre esse texto, eu nunca reparei o seguinte,
a gente percebe que a gente leu aqui, que nesse relato bíblico tem duas multidões. E o interessante é que a gente vê um contraste absurdo entre as duas multidões. Olha para cá. Uma multidão tinha esperança, a outra multidão não tinha esperança. Uma estava vendo vitórias sobre vitórias, inclusive uma delas, se você ler o início do capítulo 7 aí de Lucas, você vai ver que Jesus tinha acabado de fazer um milagre. E o interessante é que Jesus também faz milagre à distância. Quem crê que Jesus faz milagre à distância? Não precisa, mas Jesus tem que botar a mão aqui sobre a pessoa para o milagre acontecer. Não, não. Ele curou o servo lá do centurião à distância. E Deus opera à distância também. Sabe por quê? E aí o meu coração já começa a se alegrar. Olha para cá. Porque a gente, irmãos, para ir, por exemplo, para a gente ir a São Paulo, eu tenho que pegar um ônibus, eu tenho que pegar um carro, eu tenho que pegar um avião. Eu preciso sair daqui e ir lá. Só que Jesus é tão tremendo, irmãos. Olha para cá. Que Jesus está aqui e está em São Paulo. Você não entendeu. Deus, ele está aqui e está em São Paulo. Porque um dos atributos de Deus é que ele é onipresente. Aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes a gente fala assim, será que Deus está me ouvindo? Tá, sabe por quê? Porque ele está em todos os lugares. E a gente vê que uma multidão estava vendo vitórias, mas a outra estava vendo derrota. As duas multidões estavam no mesmo lugar, estavam na entrada da pequena aldeia, da pequena cidade ali, a cidadela, melhor dizendo, a aldeia mesmo, chamada Naim. Só que na porta da cidade de Naim, que era uma pequena cidade ali, uma pequena aldeia, a sudeste de Nazaré, estavam vivenciando momentos opostos. Momentos totalmente distintos. Eu aprendo com esse texto bíblico, que onde nós estamos, pode haver lutas e tribulações, mas se Jesus estiver presente, teremos paz e tranquilidade. Aleluia. O negócio não é onde a gente está, o negócio é se Jesus está também juntinho. Eu vou repetir, o negócio não é onde a gente está. Certa vez um pregador falou o seguinte, olha, o mais importante é você saber com quem você vai. E a gente tem até uma música, não sei se é um hino da harpa cristã, agora a gente fica um tempo sem cantar, a gente esquece, né? É um hino da harpa cristã que diz assim, se Cristo comigo vai, eu irei. Agora, se ele não for, não vai não. Sabe por quê? Porque é só situação contrária, para não falar outras coisas. Então, se Cristo contigo vai, vai. Sabe por quê? Se você for com Cristo, você vai passar luta. Eu estou sentindo a presença dele. Você vai passar luta. Você de vez em quando vai ver umas tempestades violentas, mas você tem certeza que com Cristo é vencer ou vencer. Estou dando a dica. Com Cristo é vencer ou vencer. Glória a Deus. Quando a gente faz uma prova de múltipla escolha, às vezes tem 2 alternativas, às vezes tem 4, às vezes tem 5, mas com Cristo tem 2 alternativas. Se Jesus realmente, se você for com Cristo realmente, não é Cristo é contigo, mas é você ir com Cristo, tem uma diferença grande. A gente ir com Cristo e Cristo ir com a gente. Mas se você for com Cristo, aí tem 2 alternativas. Qual a primeira, pastor? Eu vou vencer. Pastor, qual é a segunda? Eu vou vencer. Então joga essa mãozinha para o alto e repita comigo. A primeira alternativa, eu vou vencer. Fala aí, eu vou vencer. A segunda alternativa, eu vou vencer. Glória a Deus. Mas não é porque a gente é bom não, é porque Cristo está com a gente. Glória a Deus. Numa multidão tinha uma viúva, numa situação muito séria. E como o próprio nome diz, é viúva. Ela tinha perdido o seu marido. Não era uma situação como hoje, irmãos, que a mulher pode trabalhar, a mulher, né, tem seus direitos, né, algumas mulheres até mesmo ganham mais do que homens. Naquela cultura ali, a mulher não tinha nada, irmãos. E se ela não tivesse filho, então seria uma vergonha tremenda. Mas aquela mulher tinha perdido o seu marido, e agora ela estava enterrando o seu filho. E pelo relato bíblico, a gente vê que ela não tinha um outro filho. E o filho ali seria a situação que ia trazer o sustento para ela. Ou seja, ela estava depositando no filho a sua maneira de sobreviver dia após dia. Já havia perdido, e agora enterrava o seu filho, que seria a sua última garantia de sustento. Ela agora estaria sozinha e sem dinheiro. Por quê, pastor? Porque agora ela literalmente teria que mendigar. Ela agora estaria literalmente entrando na miséria.
O seu próximo passo seria mendigar, ou seja, não, teria uma vida de miséria. E Naim, olha só que interessante, irmãos. Naim significa agradável ou formosura. E com essa viúva, que era de Naim, estava acontecendo exatamente o oposto. Apesar de ser de um lugar chamado que significa agradável ou formosura, ela estava passando um momento totalmente desagradável. Ela estava passando um momento que não tinha beleza, não tinha formosura alguma. Estava exatamente o oposto. Às vezes, verdadeiros tsunamis se levantam em nossas vidas. Às vezes, ficamos paralisados com verdadeiras tragédias que acontecem na nossa vida. E eu estava parando aqui quando eu estava meditando nessa palavra, que o que aconteceu com aquela mulher, muitas vezes acontece com a gente. O que aconteceu com aquela mulher, muitas vezes acontece com a gente. Às vezes não é a perda de um familiar, não é a perda de um filho, não é a perda de um marido, não é a perda de uma mãe, de um pai. Mas a gente vê que determinadas tragédias acontecem. Situações que outrora a gente orou, situações que a gente investiu oração, que a gente investiu tempo, e a gente fala assim, meu Deus, isso tinha tudo para dar certo, mas deu totalmente errado. Mas eu creio, oh aleluia, eu creio que no nome de Jesus, o nosso Deus, o Jesus que muda a situação, ele continua vivo e ele reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. E fica a pergunta, irmãos, porque se você ler o texto bíblico, no início do capítulo 7, olha para cá, por favor. O início do capítulo 7, Jesus estava em Cafarnaum, que era a base do seu ministério, era uma cidade importante. A gente vê ali o oficial romano, tinha uma base militar ali romana. Era um lugar importante. E você vai falar assim, pastor, por que Jesus saiu de um lugar mais importante e foi para um lugar pequeno? Jesus foi para um lugar, talvez nem muito conhecido. Por que Jesus foi para aquela pequena cidade chamada Naim? Ficava a cerca de 38 quilômetros de Cafarnaum. Era mais ou menos um dia de viagem. Olha para cá, um dia de viagem. Jesus saiu de Cafarnaum e foi para Naim. E a Bíblia diz que com ele estavam ali os 12 e seguiu uma grande multidão. E interessante que para onde Jesus ia, as multidões iriam. Glória a Deus. E esse percurso, Jesus foi até lá sem ninguém ter pedido que ele fizesse isso. Os judeus, irmãos, e era interessante o seguinte, os judeus, eles sepultavam os seus mortos no mesmo dia em que eles faleciam. Ou seja, possivelmente, o filho daquela mulher, o filho daquela viúva tinha morrido naquele dia, por isso estava sendo sepultado naquele mesmo dia. Os discípulos não sabiam, a multidão não sabia, mas Jesus sabia exatamente porque era necessário ir para Naim. Sabe o que eu aprendo? Olha para cá. Eu aprendo que Jesus sabe exatamente o que eu e você estamos precisando. Eu aprendo que Jesus sabe exatamente daquilo que a gente está passando. Glória a Deus. E eu me encanto, irmão, com o Salmo 139, que diz que Deus ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar. A Bíblia diz que a palavra ainda não nos vê a boca, ele sabe até o que nós iremos falar. Glória a Deus. E me encanta Jesus, sabe por quê, irmãos? Olha para cá. É porque Deus ele se importa com a gente. Deus, ele se importa com a gente. Eu comecei a lembrar ali de quando Jesus teve o seu ministério terreno aqui, o seu ministério aqui nessa terra durante cerca de 3 anos e meio. Se você lê o relato bíblico, se você lê os evangelhos, olha para cá, você vai ver que Jesus escolheu 12 homens totalmente pessoas que eu e você talvez nunca escolhesse para uma nossa equipe. Mas Jesus podia ter colocado arcanjos e anjos ali na sua equipe. Mas ele escolheu 12 homens imperfeitos. Sabe por que você está sentado aí? Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que nós estamos aqui na igreja? Não é porque a gente é bom, não. É porque Deus escolheu pessoas imperfeitas. Oh, aleluia. Deus escolheu aquilo que não é para confundir quem é. Deus escolheu o que não é para confundir o que é.
A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que escolheu a cada um de nós. E glória, pois, a Ele. Aleluia. E o interessante é que naquela multidão, daquele cortejo fúnebre que estava saindo da cidade, interessante, né? Porque os mortos não poderiam ser enterrados na sua própria cidade, tinha que ser enterrado fora da cidade. Jesus estava indo em direção à cidade de Naim, aquela outra multidão do cortejo fúnebre estava saindo da cidade. E eles se encontraram exatamente na entrada da cidade. A Bíblia diz isso. E a gente vê que naquele cortejo fúnebre, não era somente aquela pessoa, aquele filho, aquele jovem daquela viúva que morreu. Repita comigo. Joga a mãozinha para o alto e repita comigo. A vida, não, irmão, com vontade. A vida, o inimigo, podem destruir os meus sonhos. Mas o meu Deus está criando sonhos maiores ainda. E se você recebe isso aí, dá um brado de glória a Deus. O inimigo, irmão, essa vida. Quantas pessoas estão, às vezes, em situações totalmente avessas, e situações até mesmo de miséria, porque o inimigo e essa vida e várias situações destruíram os seus sonhos, destruíram a sua vida. Mas quando Jesus entra, quando Jesus passa, quando Jesus chega, Ele muda a situação. Glória a Deus. Aleluia. Deus me trouxe aqui nessa noite, meu, para dizer que a nossa esperança não pode estar naquilo que pode morrer. Eu vou repetir, a nossa esperança não pode estar naquilo que pode morrer. Tem pessoas que às vezes vivem em função, não com todo respeito, mas tem pessoas que vivem em função de filho, tem pessoas que vivem em função de alguma situação. Ei, meu irmão, você não pode ter a sua esperança em cima daquilo que pode morrer. Pastor, qual deve ser a minha esperança? A minha esperança tem que estar depositada em Jesus, Filho de Deus, que morreu, mas ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! A nossa esperança é Cristo, e porque Ele vive, eu posso crer na manhã. E eu queria pedir a ajuda da equipe de louvor aqui, irmão. Me ajuda aqui em nome de Jesus, porque aqui é jogo rápido. Hoje a mensagem é rápida, em nome de Jesus, né? Porque eu estava escutando, irmãos, aquela canção, porque Ele vive. Eu posso crer na manhã, porque Ele vive, temor não há. E eu queria que a gente fizesse uma brechinha dessa canção aqui, aleluia, porque acho que é importante a gente adorar a Deus, inclusive no momento aqui da mensagem, aleluia. E essa canção diz, porque Ele vive, eu posso crer na manhã, porque Ele vive, temor não há. Foi tão bom que os irmãos chegaram aqui, eu estava me sentindo meio sozinho, aleluia. Dá para a gente fazer? Eu sei que não ensaiou, né? Eu sei que é mais difícil, mas eu creio que Jesus vai dar vitória para vocês aí. Eu já estou intercedendo aqui em nome de Jesus. É só a parte principal, porque Ele vive. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Aleluia. Porque Ele vive. 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 Posso crer? Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que viverá. Aqui é uma passagem bíblica que está falando de morte. Mas Jesus chegou onde a morte estava presente. Tinha uma multidão que tinha a morte ali no seu meio, mas tinha uma outra multidão que tinha o Senhor da vida, o Senhor sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. E é o Senhor que está, é o Deus que está acima de tudo, está acima de todos. Aleluia, 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 aleluia. Vamos fazer mais uma vez, porque Ele vive. Feche teus olhos, irmãos, adore a Deus, porque Ele vive. Só o coro. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
posso ter essa alegria toda? Se a passagem inicialmente é de uma tristeza profunda. Sabe por quê? Sabe por que você pode ter alegria mesmo nos dias mais difíceis da sua e da minha vida? Porque o túmulo que está lá em Jerusalém, ô glória, ô glória, o túmulo que está lá em Jerusalém está vazio. Não, você não entendeu não. O túmulo que está lá em Jerusalém, ele está vazio. Sabe por quê? O Rei dos Reis, ele venceu a morte e vive está. E outra coisa, hein? E ele falou que um dia vai vir buscar a sua igreja. Ele falou que vai vir buscar a sua igreja. E a gente tem que estar preparado. Tem que viver uma vida no Espírito. Estar no Espírito aqui na igreja é meio que fácil. Mas durante a semana tem que estar no Espírito também. Sabe por quê? Porque a gente não cumpre as concupiscências da carne, a gente não cumpre os desejos da carne, e a gente tem certeza que quando tiver o toque da última trombeta, oh glória, eu vou ouvir. Quem tem esperança que vai ouvir o toque da última trombeta, irmão? Eu vou ouvir, irmão. Eu não sei se você está preparado para ouvir, mas eu estou lutando contra a minha natureza e eu quero ouvir o toque da última trombeta. E eu quero encontrar com Ele. Oh, eu quero encontrar com Ele. Sabe por quê? Ele não desiste de você. Ele não desiste de mim. Irmão, já parou para pensar como a gente é ruimzinho demais, irmão? A gente é muito ruim, cara. Às vezes a gente olha assim, meu Deus, será que eu sou crente mesmo? Que misericórdia. Mas é ruimzinho mesmo, porque a graça de Deus, se manifestou. Nós estamos aqui por causa da graça dele, por causa do favor não merecido dele. Por isso nós estamos aqui. Aleluia. Estou terminando, por isso que eu pedi para vocês ficarem aqui. Vai treinando aí com Cristo é vencer ou vencer. Para Cassiano não ficar chateado com vocês. O túmulo lá em Jerusalém está vazio. E pode acontecer. Não, olha para cá, pelo amor de Deus. Pode acontecer o que tiver de acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer daqui até dezembro. A gente já sabe o que aconteceu, mas daqui para dezembro a gente não sabe o que vai acontecer. Mas olha para cá, aconteça o que acontecer até o final de 2021 e os anos que possam vir pela frente, o túmulo em Jerusalém continua vazio. Sabe por quê? Porque ele está vivo. Oh, aleluia. Foram procurar, aleluia, foram procurar. E o anjo virou, por que você está procurando o vivo entre os mortos? Eu não sei na tua vida, mas Jesus na minha está vivo. E a minha oração é que você saia daqui, não é querendo carro novo não. A minha oração é que você saia daqui querendo que Jesus esteja vivo na tua vida. Aleluia. Querer carro novo também pode querer, irmão, não tem nem problema não é pecado não. Aleluia. Ele ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. E olha só, irmãos, olha só que... E Jesus encanta demais, olha para cá. Ele não somente está vivo. Eu sei que a gente tem que manter um distanciamento, mas você me perdoa aí, não fica escandalizado comigo não. Mas ele falou que está aqui, está juntinho. Sabe por quê? Ele falou que vai estar juntinho comigo e com você. Oh, não, você não entendeu não, você deve estar cochilando aí, talvez sonhando com um anjo. Olha para cá, ele prometeu que vai estar juntinho com a gente. Ah, pastor, mas eu estou passando por tanta luta, eu acho que Jesus só está perto de mim quando eu estou vendo vitória. Não. Você pode estar passando por lutas severas na sua vida, mas isso não significa que o túmulo voltou a ficar cheio e nem que ele não esteja ao seu lado. O túmulo continua vazio e ele continua e ele está do seu lado. Aleluia. Aleluia. E no versículo 13, irmãos, aleluia, no versículo 13 diz que Jesus viu a viúva. E aqui, irmãos, eu estou terminando. Versículo 13 diz que Jesus viu a viúva. E ele não apareceu lá, olha para cá, ele não chegou lá e falou assim, olha, eu agora sou o gênio da lâmpada. Você tem direito a 3 pedidos, escolhe qualquer coisa que eu te farei. Não!
A Bíblia diz que Jesus olhou para aquela mulher e moveu-se de compaixão. Sabe o que isso significa? Que Jesus sentiu a dor daquela mulher, que ele sentiu a intensidade, que ele sentiu a intensidade da tristeza dela. Meu irmão, tenha certeza de uma coisa: cada luta que a gente já passou, que venhamos passar, Jesus sente exatamente a intensidade da tristeza. Aleluia, 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 aleluia. Você pode dar uns aleluias aí? Eu sou meio animadinho mesmo, não fica escandalizado comigo não. Quase que não saiu, quase saiu uma língua estranha aqui. Aleluia. Jesus se compadeceu. Jesus não apareceu como um Senhor, um Papai Noel. Agora eu vou atender os seus desejos. Não. Jesus primeiro apareceu e teve compaixão dela. Agora, olha só, irmão. Olha para cá, por favor, em nome de Jesus. Que o dia que você perdeu o encantamento pela Bíblia, está na hora da gente levantar a mão e aceitar Jesus. Sabe por quê? Sabe que Jesus virou para ela antes de fazer o milagre? Antes de fazer um milagre, ele virou para ela e, além de ter compaixão, ele chegou para ela e falou assim: olha, chora não. Chora não. Sabe o que eu aprendo? Tem gente que vê Deus como um ser tão distante, um ser que às vezes quando a gente erra, ele só quer ver o nosso mal, só quer destruir. Parece que Deus vai mandar um raio exatamente no meio da nossa cabeça. Primeiro que ele não está morto, ele ressuscitou. O túmulo em Jerusalém está vazio. Ele prometeu estar conosco. Fica de pé em nome de Jesus. Ele virou para ela e falou assim: olha, não chora não. Chora não. Sabe o que me encanta em Jesus? É que ele podia ter chegado ali e só ter feito milagre. Mas não foi isso. Não foi. Ele poderia ter chegado ali, ter ressuscitado aquele jovem e ter continuado ali. Mas não foi. Ele primeiro teve compaixão daquela mulher. Ei, meu irmão, você que me escuta, porque Deus falou primeiro comigo. Deus, ele se importa com o que a gente sente. Ele se alegra quando nós estamos alegres, mas ele sente dor também. Ele se entristece quando a gente se entristece também. E eu lembro exatamente há muitos anos atrás, uma palavra profética. Eu estava passando uma grande luta na minha vida, e eu dobrei os joelhos numa igreja que eu pertencia na época, e eu só queria chorar, porque eu passava uma grande luta. Eu creio, e era uma manhã de domingo, Deus levantou uma irmã em profecia e falou comigo assim: meu filho, por que você está tão triste? Nagalaba, Xanerebe, Cantonébia. E Deus falou assim: olha, eis que eu não me alegro com tanta tristeza no teu coração. Eu queria te dizer aqui nessa noite que Deus não se alegra com tristeza no nosso coração. Eu vou repetir: Deus não se alegra com tristeza no nosso coração. Tem pessoas que riem, sentem alegria com a nossa tristeza, mas Deus, grave isso, Deus não se alegra com tristeza no nosso coração. Aleluia, 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 aleluia. Não, dá uns aleluia aí, meu irmão, não é possível. Dá uns aleluia ali. Aleluia. E assim como Jesus não quer um relacionamento superficial, não quis um relacionamento superficial com aquela mulher, ele também não quer com a gente não. Jesus podia ter, vou repetir, Jesus podia ter chegado ali, ter curado, melhor, ter ressuscitado aquele jovem e ter metido o pé na gíria aqui do carioca, no carioquês. Mas Jesus falou assim: não, peraí. Primeiro eu quero te mostrar que eu sinto a tua dor, que eu me importo com você. E olha, eu me importo tanto que eu não quero ver lá eu não quero ver você chorando. E depois disso, irmãos, olha só, tem detalhes na Bíblia que você tem que tomar muito cuidado e tem que perceber. A Bíblia diz que Jesus não tocou no jovem,
ele tocou no esquife. O esquife não era um caixão, era uma espécie de maca. E Jesus tocou no esquife, tocou naquela maca. Sabe por quê? Para que aqueles que estavam carregando parassem. E Jesus, a Bíblia não diz que Jesus impôs as mãos, fez uma oração pentecostal. Não. A Bíblia diz que Jesus deu uma ordem. E Jesus falou assim: jovem, aleluia. Jesus chega para aquele homem e fala assim: jovem, eu te digo, levanta. Jovem, eu te digo, levanta. Jovem, eu te digo, levanta. E a Bíblia diz que ele se sentou naquela maca. E ele não somente se sentou, mas ele já começou a falar. Sabe por quê? Porque tudo é para a glória de Deus. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Para a glória de Deus. Sabe por que nós estamos adorando a Deus aqui? Para a glória de Deus. Aleluia. Eu estava vendo a companhia Salt cantando. E a canção dizia assim, não é essa não, mas ele dizia assim, ó, o Pai me adotou teu, amor me encontrou, eu era órfão, hoje sou filho. Já parou para pensar nisso? A gente não tinha pai nem mãe, irmão. Aí Jesus falou assim, não, acho que ele está precisando de um pai. E a partir de hoje eu sou teu pai. Você acha que não entendeu não, mas você está mais desligado aí. Hoje eu sou teu pai. Aleluia, aleluia. O texto nos diz que houve uma intervenção de Jesus. O esquife não era o caixão, a gente já falou. Aleluia. Ele parou, Jesus deu a ordem. Jesus toca o esquife, aqueles se levaram, pararam. Então ele disse, jovem, eu te digo, levanta-te. A Bíblia diz que o jovem se assentou e começou a falar. Todos os milagres têm que levar as pessoas a glorificarem a Deus. Nessa noite, eu creio que Jesus vai exatamente onde nós precisamos.